Olá meninas, tudo bem? Meninas, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a importância da estética no processo de emagrecimento e qual a relação que ela tem com a nutrição e que a nutrição também tem um pouco com a estética, tá? Eu queria começar explicando por que a estética é importante no processo de emagrecimento, tá? No processo de emagrecimento, principalmente no começo, muitas vezes a gente acaba perdendo muito peso, tá? Eu digo muito peso porque às vezes a gente chega a perder 4, 5 quilos em questão de um mês, muitas vezes, algumas mais, outras menos, depende também de cada corpo, cada metabolismo. E ao longo do tempo, a gente vai conseguindo perder um pouco mais de peso também. Geralmente de forma um pouco mais lenta, porque geralmente o que a gente perde bastante no começo também é retenção de líquido. Mas muitas vezes o nosso corpo, ele não acompanha, a nossa pele não acompanha o processo de emagrecimento. Então a gente tem que vir com alguns recursos terapêuticos, tá? Pra tentar melhorar o aspecto daquela pele, né? No caso, que geraria uma flacidez em muito processo de emagrecimento. Não são todos, né? É relativo, mas acontece bastante, tá? Então é muito importante no caso da flacidez. Mas a gente tem um outro caso também que a estética ela é muito aliada no processo de emagrecimento, que é a perda da gordura localizada, tá? A gente sabe que tem algumas regiões específicas do nosso corpo que a gente tem uma dificuldade maior para perder gordura, que é, por exemplo, a gordurinha do sutiã, é aquela gordurinha aqui embaixo do seio, né? Culote, flanco. Então são regiões que a gente tem uma maior dificuldade de perda de medida, né? De perda de gordura. Então a gente pode entrar com os recursos terapêuticos para estar auxiliando aí a perda de medidas, né? A perda de gordura nesses locais mais específicos, né? Então a estética dentro do emagrecimento ela entra como um coadjuvante nessas situações, tá? A estética ela depende bastante da nutrição, tá? A nutrição ela também pode depender um pouco da estética, como eu falei nesses casos, mas a estética ela também depende muito da nutrição. Por quê? Quando a gente vai tratar alguma gordura, por exemplo, muitas vezes a gente faz processo de lipólise, tá? Eu até tenho um videozinho no canal da GTV falando um pouquinho sobre como funciona o processo de lipólise, até se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Mas a lipólise, ela funciona basicamente, ela é uma... A gordura, né, ela é uma célula e quando a gente emite alguma onda, a gente faz um processo de lipólise, a gente vai quebrar essa gordura, tá? Então, em vez de ser isso, ela vai se dividir e ela vai virar ácido graxo e glicerol. Então, as duas moléculas elas vão se separar, tá? Quando elas se separam, essa célula de gordura ela é transformada em fonte energética, tá? Então, o nosso corpo precisa gastar aquela fonte energética, né? Gastar aquela energia para poder metabolizar essa gordura e, consequentemente, a gente perder essa gordura, tá? Então, a gente tem esse processo. Quando a gente não tem uma dieta com restrição calórica, por exemplo, a gente acaba aumentando, né, a taxa de... Fugiu a palavra agora. A gente acaba ingerindo muita caloria, né? E em vez de gastar aquela reserva energética daquela gordura que foi quebrada, a gente vai gastar, a gente vai ter o gasto calórico da nossa alimentação, né? Então, se essa gordura ela não for metabolizada, se ela não for gasta, se essa energia ela não for gasta, o nosso fígado ele vai sintetizar novamente essa gordura e ela vai voltar a ser gordura de novo. E às vezes de uma forma um pouquinho pior, que ela pode virar gordura visceral, que é uma gordura não boa, né? Então, muitas vezes ela deixa de ser uma gordura estética, né?
e passa a ser uma gordura ruim, né? E isso acontece em muitos casos. Também não são todos, então, tipo, a gente depende de alimentação, né, correta, né, uma restrição calórica e também de exercício físico para a gente ter metabolização, tá? Então a gente precisa ter um gasto energético um pouco maior também. Então, através do exercício físico, né, que é outra coisa que é bem importante no processo do emagrecimento, porque a gente vai ter um gasto calórico, um gasto energético maior. Consequentemente, a gordura ela acaba sendo gasta, porque a gente não está ingerindo calorias muito a mais, né? A gente está ingerindo tanto de calorias ali ou na média ou abaixo da nossa média, né? Já que a gente está no processo de emagrecimento, geralmente a gente acaba ingerindo um pouco menos do que seria o nosso gasto ideal, né? A nossa ingestão calórica ideal do dia. Então, geralmente ali a gente já costuma ingerir menos alimentos, então, consequentemente, o nosso corpo vai gastar mais, vai te dar mais resultados também. Então, a gente consegue potencializar isso com o exercício físico, tá? Num processo, né, eu sei que a Lari também trabalha bastante essa parte de composição corporal, trabalha bastante todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Então, ela trabalha bastante focada nisso também, que eu acho bem interessante, porque quando a gente faz algum procedimento estético, seja ele com ou sem emagrecimento, se a gente não praticar exercício físico ou não tiver uma dieta balanceada, o que pode acontecer? Como ele pode virar gordura visceral, enfim, ele pode aumentar a taxa de LDL, que é o nosso colesterol ruim. Então, é muito importante que a gente trabalhe sempre em conjunto, né? Tanto a estética, quanto a nutrição, quanto a atividade física, né? São três atividades que juntas elas fazem um bom trabalho, tá? Então, mais ou menos explicadinho, acho que era mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Durante as nossas consultas, né, durante os nossos procedimentos estéticos, a gente vai estar conversando um pouquinho também. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me mandar que eu vou estar respondendo vocês, tá? Mas basicamente é essa a importância da estética no processo do emagrecimento e por que é importante a gente trabalhar a nutrição junto com o procedimento estético, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida eu tô à disposição. Em breve a gente vai lançar alguns desafios aí pra vocês também, então aguardem. E é isso, gente. Beijinhos.